No vídeo passado, a gente viu sobre a questão do fechamento do Estreito de Hormuz. E agora a gente está vendo uma possível reabertura do Estreito de Hormuz a partir da OTAN. Eu também falei no vídeo passado que o Trump ele tinha chamado, né, tinha convocado a OTAN para tentar reabrir esse estreito, mas que tinha sido esnobado. E agora a gente vê que aparentemente esse chamado vai ser atendido, está sendo atendido. Então, no dia 22 de março, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, fez um anúncio falando que 22 países estariam se reunindo para tentar reabrir o Estreito de Hormuz. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre os riscos de uma escalada, né, de uma possível terceira guerra, se realmente esses países começarem a atacar ali o Irã, ou se o Irã atacar um navio francês. E aí, como é que fica? Essa guerra, ela tem escalada? Nesse vídeo, eu também vou falar sobre o que o Irã quer em troca dessa reabertura, né? Na verdade, esse fechamento do estreito foi simplesmente uma tentativa de barganha a partir do Irã. Então, eu vou falar quais são os 3 pontos principais que o Irã quer, que o Irã está pedindo para poder fazer essa reabertura. O que é que o Brasil tem a ver com tudo isso? Como é que está o Brasil no meio de tudo isso? Então, primeiramente, vamos pensar sobre essa questão dessa coalizão. A OTAN vai fazer um tipo de coalizão que é extremamente arriscada e tem que ser muito bem calibrada ali. Então, nesse domingo, a gente viu o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, falando que desde quinta-feira um grupo de 22 países estaria se reunindo para garantir que o Estreito de Hormuz fosse reaberto o mais rápido possível. Ele garantiu que o que eles precisariam fazer seria trabalhar juntos. Então, ele não entrou em detalhes sobre o que fariam operacionalmente, como é que iriam fazer para reabrir esse estreito, mas ele falou que as autoridades militares desses 22 países estariam fazendo um planejamento de forma coordenada para poder fazer essa investida. E um detalhe importante é que ele disse que esses países estão atendendo sim ao chamado do Donald Trump e implementando a visão do presidente dos Estados Unidos para reabrir esse estreito. Ou seja, o Trump estaria liderando essa coalizão, mas não pareceu muito bem que nos bastidores, né, estava tudo bem. Não pareceu que a OTAN e o Donald Trump estavam ali se coordenando, se comunicando para poder fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente viu a OTAN esnobando o pedido do Trump e falando que essa não era uma guerra deles. E agora eles estão tentando reverter essa imagem, né? Que não é uma imagem boa, né? É uma imagem que fica meio desconexa, né? Parece que os países não estão realmente juntos nessa e tudo mais. Mas enfim, Mark Rutte ele não revelou a lista completa, né? Mas alguns nomes que aparecem nessa lista de que estão indo lá, né, para poder resolver essa situação, são de grande peso, né? Por exemplo, o próprio Estados Unidos, que seria o líder da operação, o Reino Unido, que é um aliado histórico, né? A França, que é uma potência europeia com uma presença militar forte também ali naquela região do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, vizinhos do Irã, né, aliados estratégicos dos Estados Unidos, Bahrein, que fica ali a sede da Quinta Frota Americana, né, Japão também, que é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, o Japão está sentindo muito esse fechamento, a própria Coreia do Sul, que está na mesma situação, totalmente dependente do petróleo que passa ali. E temos também aliados da OTAN no Pacífico, que no caso é a Austrália e a Nova Zelândia. Também tem outros nomes, né, que aparecem provavelmente como Alemanha, Itália, Canadá, Holanda, Espanha. Essa a gente vê que é uma coalizão transatlântica e também transpacífica. Vai unir ali Ocidente e Ásia no objetivo em comum, né, que é garantir essa reabertura total desse estreito para passagem de petróleo. Então a gente fica se perguntando como é que vão fazer isso na prática. E na verdade a gente até agora não tem muito bem essa resposta, porque a gente não sabe se vão enviar navios de guerra, se vão fazer uma escolta armada, se vão tentar desarmar, desativar as minas. Mas a gente só percebe que essa é uma colisão muito delicada, é muito complicado fazer essa reabertura. A gente vê que qualquer presença militar estrangeira ali nesse estreito, ela já é tratada como uma agressão ao Irã.
E o próprio Irã já declarou que o estreito vai permanecer fechado, sim, como um instrumento de pressão mesmo, né? Enquanto os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã, eles vão manter esse estreito fechado. E aí a gente chega na parte política dessa história, porque a fala do Mark Rutte aconteceu num momento de tensão muito grande entre Estados Unidos e Europa. Segundo algumas fontes ouvidas pela imprensa americana, o Trump tinha pedido navios militares para aliados europeus para tentar ajudar na reabertura, né, desse estreito, e muitos responderam negativamente. A OTAN estaria se recusando a participar, né, dessa reabertura, e a pressão aumentou política internacional na mídia, e parece que agora a OTAN está voltando atrás para tentar minimizar esse efeito, que ficou parecendo que é uma amizade que está fragilizada, né, entre Estados Unidos, né, entre Washington e União Europeia. Então a gente relembra que o Irã tem mísseis antinavios, eles têm lanchas rápidas, eles têm drones, um arsenal de minas, como eu falei no outro vídeo, de mais de 6 mil minas. E qualquer tentativa de forçar essa passagem na base da força mesmo, na base militarizada, provavelmente pode causar ali uma escalada dessa guerra. Então, se o navio americano for atacado por um míssil iraniano, essa coalizão, no caso a OTAN, ela vai responder isso se, por exemplo, um navio francês ele atingir ali uma lancha iraniana. Isso é uma guerra declarada? A gente percebe que se essa coalizão ela for fraca demais, tem a possibilidade do Irã sair vencedor, né, e não reabrir o estreito. E se for forte demais, pode ter uma escalada para uma terceira guerra, né, para uma guerra mais forte aí. Então, o governo iraniano, diante de tudo isso, já reagiu, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã já comunicou que qualquer tentativa de reabrir o estreito sem o consentimento de Teherã será retratada, né? Será tratado como um ato hostil que teriam graves consequências. Então é aqui que fica esse ponto central que ninguém comenta. O Irã, ele não fechou esse estreito por acaso. Ele não fechou só para ser chato, ele fechou como um instrumento de barganha mesmo. A gente vê que o Irã, ele quer 3 pontos principais em troca dessa reabertura. Primeiro, o fim dos ataques, né, entre Estados Unidos e Israel no seu território. Enquanto esses bombardeios eles continuarem, o Irã ele vai continuar fechando o estreito. Segundo, o alívio das sanções econômicas que sufocam o Irã desde a saída do acordo nuclear de 2018. Terceiro, garantias, né, que o novo líder supremo, ele seja reconhecido como uma autoridade legítima do Irã, coisa que o Trump já falou que não reconhecia. E, em outras palavras, esse estreito é uma principal moeda de troca do Irã. Para abri-lo sem conseguir nada em troca, né, sem o Irã conseguir nada em troca, é muito difícil. Seria um suicídio político para o regime iraniano. Então, o papel do Brasil em tudo isso é que o Brasil está começando já a sentir um pouco desses efeitos, porque o Brasil ele importa cerca de 25% do seu diesel. E a gente também tem, por conta dessas interrupções de rotas de navegação, a gente fica com um déficit muito grande na questão das nossas exportações, né, de soja, de carne, de minério de ferro. Então, o governo brasileiro, até agora, não se pronunciou por conta dessa coalizão, né, que vai acontecer aí com a OTAN, mas a gente vai ficar de olho, sim, nessas questões, porque é um tema que exige atenção se essa guerra tiver uma escalada. Muito provavelmente o Brasil tem que se posicionar. A gente fica se perguntando se a Rússia, a Coreia do Norte, a China vai tentar ajudar o Irã agora, nesse momento, ou não. Se ajudarem, é uma chance de escalada muito forte, muito preocupante dessa guerra. E o que a gente espera para os próximos dias é que é provável que a gente veja um aumento naval no Golfo Pérsico muito grande nas próximas semanas, de navios de guerra americanos, britânicos, franceses, outros países concentrados nessa região, e a gente também fica nessa expectativa de uma resposta ou não, né, da China, Rússia e Coreia do Norte, se vão apoiar o Irã nesse momento ou não. Então, o que a gente se pergunta também é, será que agora que o Irã sabe? Então, outra coisa que a gente se pergunta também é que agora que o Irã sabe que vai existir essa coalizão, né, a OTAN vai chegar agora ali no território,
Será que o Irã vai recuar? Será que o Irã vai enfrentar? Será que o Irã vai convocar esses aliados dele para poder resistir, né, nesse novo momento de guerra, nesse novo ponto que a guerra está chegando? E a gente também se pergunta, será que essa coalizão ela vai conseguir abrir o estreito facilmente? E a gente viu que até agora nada nessa guerra foi fácil. A gente também se pergunta se essa coalizão ela vai conseguir ter sucesso, ter êxito no que ela se propõe, né? Será que ela vai conseguir reabrir esse estreito mesmo? O Irã está se mostrando muito resistente diante de tudo isso e a pergunta que fica é, será que essa é realmente a solução à OTAN chegando nessa guerra? Ou se não, se na verdade isso só vai piorar as coisas ali. Comenta o que é que você acha e até a próxima.